celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus. Uma cidinha mais uma vez louvando ao Senhor. Aleluia. Salve de mão mais uma vez. Louvar o Senhor com o hino 291. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agradeço a Deus a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, amados amigos que nos ouvem, somos agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui depois de vários dias, mas aprove a Deus estarmos nesta noite para mais uma vez estarmos aqui a louvar ao nosso Deus e também procurar falar, bendito seja o nome do Senhor, de maneira que haja compreensão, que haja
entendimento de que o pecador poderá ser salvo pela salvação que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler inicialmente no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 19. Meditar um pouco na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por através das Escrituras que temos conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do plano de salvação de Deus para com o homem decaído, o homem caído. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todas estas coisas nós só encontramos pelas Escrituras. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 19, versículo de número 20. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim: e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão, e por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e um protetor que os livrará. E por causa, glória a Deus, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, da opressão, da escravidão. E o que é que Deus responderá a esse clamor? E eles lhes enviará um redentor. Algumas versões diz um salvador. O povo clamará e o Senhor enviará um redentor, um protetor que os livrará. Que os salvará, porque livramento é sinônimo de salvação. Engrandecido seja o nome do Senhor. E queridos amigos, as Escrituras são, como podemos dizer, fartas. Elas mostram com muita fartura em várias referências que o Senhor é o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lhe convido a prestar atenção, querido ouvinte, você que está a nos ouvir. Vejamos como o rei Davi, aquele da história do Golias, como Davi entendia, como Davi compreendia que Deus era para ele. Por exemplo, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, bendito seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 22, e a partir do primeiro versículo do segundo livro, bendito seja o nome do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, algumas versões ou algumas Bíblias têm o título
o cântico de Davi em ação de graças. E vejamos como Davi fala a respeito de Deus. E diz assim a Escritura, no segundo livro de Samuel 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Olha, queridos, livrou, salvou. Glória a Jesus. E o que foi que Davi disse ao Senhor? A partir do verso 2 diz: Disse, pois, Davi, o Senhor é o meu rochedo. Glória a Jesus. Que é rochedo? É uma rocha, uma pedra forte. Como Davi, ele faz essa comparação. Ele diz, o Senhor é o meu rochedo. Isso fala de firmeza. O meu lugar seguro. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele diz, o Senhor é o meu rochedo. E depois ele diz, e o meu lugar forte. No Salmo 46, muitos já provavelmente já leram, até tem como devoção. Ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então o rei Davi disse essas palavras, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. E olha, querido, o que ele diz, e o meu libertador. Você lembra? A primeira referência que lemos, Isaías 19:20. O povo clamarão e Deus enviará um Redentor que os livrará. Agora está Davi dizendo de Deus, que Deus é para ele, que Deus é dele, o seu rochedo, o seu lugar forte, o seu libertador. Só Deus, queridos. Só Deus, de fato e de verdade, quem garante ao ser humano rochedo, isto é, lugar forte, lugar de refúgio. Então disse mais Davi no verso 3, Deus é o meu rochedo, pela segunda vez ele usa a expressão, Deus é o meu rochedo, aí ele diz, nele, isto é, em Deus, confiarei. Também está escrito nos Salmos, é melhor confiar em Deus do que no príncipe. E outra vez diz, é melhor confiar em Deus do que nos homens. Quantos de nós temos nos decepcionados porque temos depositado nossa confiança em alguém? Certamente já temos sofrido alguma decepção. Porém, a Escritura nos ensina, é melhor confiar em Deus do que no príncipe. É melhor confiar em Deus do que no homem. E aí Davi, com certamente algumas experiências na vida, ele diz, no versículo 3, Deus é o meu rochedo, então nele eu confiarei. Glória a Jesus. E ele diz mais, o meu escudo. Davi estava usando uma linguagem de soldado que ele era. Para que serve um escudo, queridos? É uma das armas de defesa, de proteção a um soldado que luta. Geralmente quem usa escudo usa uma espada. Com uma mão ele tem um escudo para se proteger dos dardos, das lanças, da espada do adversário que lhe ataca. E olha o que Davi está dizendo com isso. Deus é o meu escudo que me dá proteção, que me guarda, que me livra do perigo, que me livra dos dardos inflamados. O que é que nós estamos aprendendo aqui com Davi, queridos ouvintes? Que Davi não confiava na sua potencialidade, apesar dele ser um bom soldado,
ele não confiava na sua habilidade, ele confiava em Deus. Ele disse, nele confiarei. Ele começou dizendo, ele é o meu refúgio, o meu lugar forte. Isto é, Davi não está confiando porque ele sabia de alguma coisa, porque ele era o rei, né? Como se diz, ele era o rei da Coca-Cola no deserto, sei lá, o rei da cocada preta. Não, ele era um homem que reconhecia a sua humanidade e que depositava sua confiança em Deus. Isso nos dá ensinamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele diz, versículo 3, Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Outra expressão que o Davi diz, o meu escudo, isto é, aquele que me protege, que me garante proteção. E diz mais, a força da minha salvação. Amados, analisamos essa palavra. Davi diz, o Senhor é a força da minha salvação. Isto é, para nós sermos salvos, precisamos de força. Só que essa força não é nossa. Davi está dizendo que é o Senhor que é a força da salvação dele. Glória a Jesus. Foi criado um hino, um cântico, que dizia assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, né? Pois ela te sustentará. É interessante agora sim, a primícia diz, segura na mão de Deus. Se eu segurar, queridos, eu posso cansar. Eu posso cansar. Quando diz segura, está mandando e dizendo que eu segure. E se eu cansar? Porque é fativo, tem muita chance de nós cansarmos. Aí tempos depois, eu não sei se antes ou depois desse, ou no mesmo tempo, aí nós encontramos um hino na harpa 303, que aí ele diz assim, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou Salvador. Aí já fica um negócio melhor. 33, obrigado. Tá vendo? Porque se eu segurar, tenta segurar com a tua mão, se pendurar para ver, mesmo com as duas mãos, quantos minutos tu consegue ficar pendurado, tu segurando com as tuas mãos? Tu cai, talvez, quem é um ousado, talvez aguente 5, 10 minutos. A gente cai. Então, o hino 33, eu entendo que está mais com o que Davi diz aqui. Ele diz assim, o Senhor é a força da minha salvação. Então, quando Deus segura na nossa mão, aí dá certo. Me lembro agora do episódio de quando Pedro vai andar por cima do mar, por cima das águas. Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá, e ele vai. Ele começa a andar, mas quando ele olha para as ondas, aí ele afunda. Aí ele faz o quê? Ele pede socorro. A Bíblia diz que ele grita, Senhor, socorre-me. E Jesus é quem o segura. Aí está certo. Ele é a força da nossa salvação. Me faz lembrar o Salmo também que diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os guardas, os vigilantes, a sentinela. E também diz no mesmo Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, na verdade, é Deus. É Deus que faz. Glória seja dada ao nome dele para todos sempre. E Davi conseguiu entender isso no seu tempo. Ele diz no verso 3, 22 do segundo livro de Samuel, verso 3, Deus é o meu rochedo, então nele eu vou confiar. Nele eu confiarei. Aí depois ele diz, o meu escudo e a força da minha salvação. E não termina, ele diz, Deus é o meu alto retiro. Alto retiro. Alto retiro, podemos comparar, já que nós estamos aqui no Espinheiro 1, e não estamos longe da Serra do Macaco. O Alto Retiro é um tipo, Serra do Macaco, é um lugar alto
que lá eu tenho segurança, que lá eu estou protegido. Um auto-retiro. Eu me retiro para me refugiar e ali eu vou ter proteção. Glória a Jesus. Porque Davi vivenciou essas experiências de ter esconderijo, de ter refúgio. Então aí ele está dizendo assim, Deus é o meu rochedo, a minha rocha, né? O meu refúgio, aquele que me guarda. Numa linguagem, como eu disse, que ele disse aqui ainda agora, ele é o meu escudo no sentido de me proteger, de me guardar. É Deus que faz todas essas coisas. E o que eu preciso fazer então para ser beneficiado com todos esses benefícios vindo de Deus? Davi dá a receita, ele diz, então eu vou confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar no Senhor. Confiar, acreditar que Ele me protegerá, que Ele me guardará, que Ele é o meu Salvador, que Ele me livrará, que Ele me garantirá um lugar em sua presença. Porque por nós, pela nossa força, a gente cansa. Não tenho dúvida disso. Então Davi tinha essa consciência, e a gente entende pelos seus escritos, ele diz, Deus é o meu alto retiro. Aí ele diz, o meu refúgio. É onde eu vou me refugiar, onde eu vou ali para sentir a minha proteção. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele diz, aí ele conclui dizendo, ó meu Salvador. Ó meu Salvador. Esse ó acentuado assim de uma, sabe? De uma admiração, é de um reconhecimento. Ele diz, ó meu Salvador, meu Salvador. Glória a Jesus, da violência me salvaste. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, queridos, eles clamarão, Isaías 19, 20, eles clamarão e ele lhes enviará um Redentor que os libertará. Aleluia. Queridos, e nós já ouvimos aqui de Mateus, nós ouvimos de Zaqueu, e podemos citar outros exemplos na Bíblia, de pessoas pecadoras que se procuraram refúgio, procuraram proteção, procuraram ajuda na pessoa certa, em Jesus Cristo, e Jesus disse, vá em paz. Aleluia. A tua fé te salvou. Hoje veio salvação a esta casa, quando todos eram contra ele entrar na casa de Zaqueu, conforme ouvimos. Aleluia. E eles clamarão, e ele, Deus, enviará o Redentor, que é igual a Salvador. Glória a Jesus. Capítulo 17 do Salmo, né? O Salmo de número 17. Vamos ver o que diz mais a Escritura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Salmo número 17. Está escrito no verso 6 e 7 o seguinte. Diz a palavra. Eu te invoquei, ó Deus. Você lembra de Isaías? Eles clamarão e dele enviará o Redentor. Aí olha agora o salmista dizendo, ao que indica é de Davi também, Salmo 17, verso 6, olha que coisa linda. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Você já parou para pensar nisso? Dá para crer que Deus quer ouvir o homem? É o que a Bíblia está nos ensinando, amigo ouvinte. Deus quer lhe ouvir. Creia nisso. Aqui já está dizendo isso. Mas está me vindo à mente a narrativa do Evangelho que conta o seguinte. Que um dia Jesus ia passando e com Jesus uma grande multidão. E tinha um cego à beira do caminho. Ele não via, mas ele ouvia. Por que eu vou falando nesse cego? Porque aqui diz o verso 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir.
Não é que eu quero ouvir Deus, é que Deus quer ouvir o homem. E aí está me vindo a lembrança da história do cego, que eu acredito talvez até você já conheça. E o que diz a narrativa do Evangelho? Que quando o Senhor Jesus ia passando e com Jesus uma grande multidão, o cego estava na beira do caminho e ele percebeu o barulho diferenciado. E o cego de Jericó, ele pergunta para alguém, o que é que está acontecendo? E alguém lhe disse, é Jesus Nazareno que vai passando aí. Aí ele disse, é? Aí ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, se você conhece a história, você sabe que as pessoas começaram a dizer, ei, rapaz, te cala. Cala a boca, ele não vai te ouvir não, rapaz, tu é um cego. Tu é aí um desprezado, tu vive aí mendigando à beira de caminho. Ei, Jesus vai te ouvir coisa nenhuma. É porque ele não conhecia o Salmo 17. Porque o Salmo 17 já dizia, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. E ele diz mais, inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Irmão, a gente escutar as palavras de Deus é uma coisa, mas aqui o homem está dizendo assim, escuta, Deus, as minhas palavras. E Deus escuta. Tomando por base a história do cego, aí quando as pessoas chegavam para o cego e diziam, te cala, se você já leu a narrativa do Evangelho, o Evangelho vai dizer, aí era que ele gritava mais forte. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus parou. Jesus parou e mandou chamar o cego para confirmar a escritura do Salmo, que Deus quer ouvir a gente. Isso é por demais incompreensível. É. Por isso que o povo não entendia quando Jesus entrou na casa do pecador Zaqueu. Não aceitavam. Oh, Jesus, que coisa boa. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Aí ela aproveita e diz, inclina para mim os teus ouvidos. Entendamos, isso não é eu, o homem, inclinar os ouvidos para Deus. O Davi está pedindo, o salmista diz, Senhor, inclina para mim os teus ouvidos. Senhor, me escuta aqui. Aleluia. Que Deus é esse? Glória a Jesus. Aí ele diz assim, escuta as minhas palavras. E ele continua pedindo, verso 7, faze maravilhas as tuas beneficências. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras, olha o que o salmista vai dizer, tu que livras. Quem é que livra? Livrar é salvar. Tu que salva, quem é que salva? Deus. É Deus que salva. É Deus que livra. É Deus que abençoa. É Deus que envia o Redentor. Então tudo é Ele. E aí não tem como não se lembrar da escritura de Paulo, quando ele escreve, então, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aí ele conclui dizendo, então glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Glória a Jesus. Aí ele diz, faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livra aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Olha, irmãos, tu, Deus, é que livra quem? Aqueles que em ti confiam. Você lembra que nós estávamos lendo em Samuel e Davi disse, então nele eu confiarei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Salmo ainda 20. Nós estávamos lendo Salmo 17. Glória a Deus. Salmo 20, versículos 5 e 6. Vamos ver o que a Escritura tem mais para nós. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Quem é que não se alegra? Nós nos alegraremos pela tua
salvação. A salvação vem de quem? De Deus. É sempre de Deus. É sempre de Deus. Aqui está um reconhecimento que a salvação é de Deus. Pois ele diz, nós nos alegraremos pela tua. É dele. Ele dá porque ele é bom. E aí ele dá a quem quer. E ele quer dar a todos. O apóstolo Paulo escrevendo em Timóteo, ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Essa é uma das vontades de Deus. A minha e a sua salvação. Então o salmista já entendia e ele disse, nós nos alegraremos na tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça, ó Senhor, todas as tuas petições. Aí o que ele vai dizer agora, queridos? Agora sei. Agora eu sei. Eu antes não sabia, não é isso? Quando eu digo agora, é porque antes eu não sabia. Ele diz, agora eu sei que o Senhor faz o quê? Salva. Oh, glória a Deus. Agora eu sei que o Senhor salva. Eu também passei a saber de um tempo para cá, eu não sabia. Eu ouvia falar assim por alto. Né? Na verdade, me diziam que era impossível, é impossível o homem se salvar, e muita gente ainda diz. Mas aí quando você começa a vir para a palavra, aí encontra alguém também dizendo, agora eu sei que o Senhor salva. E como já ouvimos aqui ainda agora, ele enviou o seu filho para sofrer no lugar do pecador, para que ele pagasse o preço. Muitas vezes a gente fala ainda que eu devo pagar o preço, nós devemos pagar o preço, mas o preço da salvação quem pagou foi Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Então diz aqui, ó, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu. Meu irmão, isso é muito forte. Outra vez dizendo que Deus ouve desde o santo céu dele. E quem aqui já não orou e recebeu a bênção? Recebeu. O que é você orar e receber a bênção? É você orar e saber que Deus está te ouvindo. Você pede e Deus te ouve. É porque a gente merece? Não. É porque Ele é que é bom. Ele é que é bom. Né? Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força, olha irmão, olha esse nome, com a força salvadora da sua mão direita. Destra, né? Destra é mão direita. Glória a Deus. Então, glória seja dada a Deus. Por quê? Lembro desde o verso 20 do 19. Eles clamarão e ele enviará o Redentor, que o libertará. Glória a Deus. Glória a Deus. Então já vamos caminhando para terminar essa reflexão. Aí vamos passar ainda pelo Salmo 111. Veja que coisa tremenda, como a Bíblia é maravilhosa. Ela sempre foi e sempre será. Glória a Jesus. Por isso, a exposição dela é suficiente, porque dá luz e dá entendimento ao simples. Glória a Jesus. Então, queridos, Salmo 119 e versículo de número o 9, mas a gente pode ler a partir do verso 7. 111. Glória a Jesus. 111. A partir do versículo 7, glória a Jesus, diz assim: as obras das suas mãos são verdades e juízo. Está referindo-se a Deus. As obras das tuas mãos são verdades. Não precisa nem dizer que estamos vivendo crise de verdade. Mas as obras da mão de Deus são verdade e juízos, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade. Outra vez reafirmando que as coisas de Deus são feitas em verdade e em retidão. Aí diz no verso 9, redenção enviou
ao seu povo. Redenção enviou ao seu povo e ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O que é redenção, amado ouvinte? Redenção é alguém pagar no lugar do outro. E aí não é difícil compreender isso, porque já foi falado nesta noite que Jesus sofreu por mim e por você. Então ele é a redenção enviada de Deus. Porque Deus requer, exige que por causa do pecado seja pago com sangue. Deus exigiu isso. E só um tinha condições de atender a essa exigência de Deus. Jesus Cristo é o nome dele. Olha, irmãos, muitas vezes a gente ouve alguém dizer, e nós talvez já tenhamos dito também, sem refletir direito assim, a cruz era minha, quem deveria ir para a cruz era eu. Mas não funcionaria. Com isso eu estou dizendo que se eu fosse para a cruz, eu seria salvo em ir para a cruz e derramar o meu sangue. Mas não funcionaria, porque o meu sangue, o sangue do homem, ele é impuro. E a exigência do sangue que deveria ser derramado na cruz era a exigência do sangue de um cordeiro puro e imaculado. E quem é esse cordeiro? Jesus. Então só serviria o sangue de Jesus. Se eu tivesse morrido da cruz, não tinha servido de nada. É tanto que morreu 2 homens naquele mesmo momento. E só um foi salvo. Ou seja, o sangue dele não serviu para salvá-lo. E por que o outro foi salvo? Porque o outro se recorreu da cruz do meio, do homem que estava na cruz do meio, que era Jesus. Você está entendendo? Então, realmente, para salvar, só serviria se fosse Jesus. Porque é assim que a Bíblia diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se eu morrendo em uma cruz, derramando meu sangue, servisse, não precisava dele vir. Quem quisesse ser salvo, que morresse derramando seu sangue. Não é difícil de entender. Então eles clamarão, e ele lhes enviará. E aqui está dizendo, redenção enviou. Olha essa linguagem, já enviou. E verdade é que a primeira leitura que fiz nesta noite comprova isso para não falar mais e não complicar. Melhor falar de menos e ficar esclarecido. Lembra da primeira leitura que fizemos nesta noite, João 3,17? Como a Bíblia se emenda. E ela não precisa de outra coisa, só precisa dela mesma para explicá-la. Então não é o meu entendimento humano que explica a Escritura, é ela que explica ela mesma. Então tem uma promessa lá no livro de Isaías, que o povo iria clamar e Deus iria enviar um Redentor. E enviou. E quando chegamos no Salmo 111, o verso 109 já está dito, redenção enviou. E a primeira leitura que fizemos na noite, João 3,17, diz, porque Deus enviou. Porque Deus enviou. Enviou o quê? Enviou o seu Filho. Aonde? Ao mundo. Que coisa mais explicada do que essa? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para que todo... Não... Olha, já começa negando. Não para que condenasse. Olha, se tem uma coisa que Jesus não veio fazer, foi condenar. Está aqui. Está aqui. Não só aqui, como em todo canto. Em muitos cantos na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, certo? Não para condenar. Ou para que condenasse. Então, creia. Jesus não veio lhe condenar. Mas eu sou um pecador, mas Jesus não veio lhe condenar. Lembre-se disso. Creia nessa palavra. O apóstolo Paulo ele compreende, aí ele diz assim, portanto agora, nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ele entendeu, ele creu nessa palavra. Porque Deus enviou
o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então para quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa maravilhosa. Quem? Os pecadores, amigos. Eu e você. Nós temos dado por Deus oportunidade de sermos salvos, crendo na redenção que há no Filho de Deus. Agora só tem Jesus. Só tem salvação em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então Jesus não veio. A Bíblia faz questão de dizer não. Não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você quer ver Jesus dizendo com as próprias palavras, eu não te condeno? Capítulo 8. Vamos. Capítulo 8 desse mesmo livro. Glória a Jesus. Vou ler só o final da história, que eu acredito que até muitos que estão nos ouvindo já conhecem. 8 de João também, verso 10. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, Jesus pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E olha o que ele pergunta agora. Ninguém te condenou? Porque eles chegaram para condená-la. Mas veja a pergunta do mestre. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. A mulher só disse duas palavras, ninguém, Senhor. Aí linda é quando Jesus fala, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Ele não veio para isso. Ele não veio condenar. Não é isso que a gente leu ainda agora? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse. Por isso ele diz, nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Aí diz, vai em paz. Vai em paz. Agora não peques mais. E se pecar, diz a Bíblia lá na frente, ainda temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso não é apologia a pecado. Mas quem é perdoado por Jesus, ele é tão beneficiado que o pecado não lhe atrai mais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É bom saber disso. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. E Jesus disse, nem eu também te condeno. Porque ele veio salvar. E Davi já entendia isso antes de Jesus pisar na terra. Antes de Jesus nascer de Maria. E como o irmão Walter já leu aqui, o anúncio dele, o anúncio do anjo dizendo Maria dará à luz um filho. Chamarás o seu nome Jesus. Sabe por que Jesus? Porque Jesus significa Salvador. E por que o nome é Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, queridos, esse é o maior benefício da parte de Deus que um ser humano possa receber. E é desse benefício que a gente tem procurado falar cada vez mais. Da melhor maneira possível que se compreenda. Por isso que a gente lê até devagar e não pode ser diferente. Porque eu não creio que Jesus ensinava gritando, como um locutor de FM. Nada contra quem o faz. Mas eu creio que se é ensinar é explicar o sentido da palavra para que se entenda. Que Deus continue lhe abençoando, queridos ouvintes. Sei que muitas vezes servimos de incômodo. Mas se você atentar para a palavra, você vai ver que o benefício é eterno. Então que Deus lhe abençoe. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Verônica. Ela está ali com algumas coisas na saúde. A gente passa por